E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou dar umas dicas de como você construir a sua história, a sua narrativa. Hoje eu vou falar especificamente de estrutura. Bom, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver alguns tipos de estrutura, alguns tipos de formas básicas para se construir uma história, mas no geral, as diferentes formas e estruturas, no geral, elas são a mesma coisa. Se você analisar, por exemplo, a jornada do herói e comparar com a estrutura básica aristotélica, você vai ver que é quase a mesma coisa, é muito parecido. A estrutura básica aristotélica, ela é uma linha reta, vocês podem ver aqui, ó, mais ou menos isso, tá? Você divide em 3 partes, onde a primeira parte e a última parte são menores. Aí você vai ficar com a parte do meio maior. Na parte do meio você pode dividir em 2 também. Então você vai ficar com 3 partes, onde a parte do meio vai ser subdividida em 2 partes. Se você pegar essa linha e dobrar ela e você unir o começo com o fim, você vai ter um círculo. E esse círculo é mais ou menos parecido com a ideia da jornada do herói. E se você também comparar o que acontece lá na tal da jornada do herói com uma estrutura mais básica aristotélica, você vai ver que é mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Toda vez que você olhar para a jornada do herói, não analise aquelas formas, aqueles personagens, aqueles elementos de forma literal. Analise tudo aquilo de forma simbólica. Por exemplo, o portal, onde se dá a passagem ali da primeira para a segunda parte. Esse portal, ele não necessariamente é uma porta, um portão de verdade. Ele é só uma passagem. Ele é só um símbolo onde o personagem sai do mundo real para o mundo da aventura. Isso na jornada do herói. Mas tudo que você analisar ali na jornada do herói, não entenda aquilo de forma literal, mas sim como símbolos. O próprio herói é um símbolo. O herói ele pode ser uma pessoa comum, mas ele pode ser simbolizado como um herói. Alguém que vai viver uma aventura e nessa aventura ele vai absorver poderes, ou o poder até sendo simbólico, o poder seria o símbolo do quê? Dele absorver qualidades morais. Então, um cidadão comum, uma pessoa comum, pode ser um herói também. O herói é um símbolo, tá? Tudo na jornada do herói é um símbolo. Mas eu não vou falar de jornada do herói porque é muito clichê, muito chato, muito batido, muito mais conectado com a literatura fantástica, que não é a que eu aprecio, não é a que eu faço. E assim, muito clichê, muito mala sem alça, na verdade, né? Tem um negócio passando aqui. Mas é isso. No geral, assim, os escritores iniciantes, eles tendem a absorver a ideia de jornada do herói e aquilo tudo que eles veem vira regrinha universal e eles, no geral, não se entende que aquilo são símbolos, tá? Então uma dica, tudo aquilo que está na jornada do herói são símbolos. Bom, vamos falar ali da estrutura básica, começo, meio e fim, na perspectiva aristotélica, que foi vastamente desenvolvida ao longo dos séculos pelo cinema, também, óbvio, pela literatura, e eu vou tentar dar uma resumida, uma visão geral dessas 3 partes, de tudo que acontece ali e de como você pode pegar a sua ideia inicial de história e enquadrar nessas 3 partes, não de uma forma mecânica, mas de uma forma criativa, orgânica. Deixa eu só abrir um outro parênteses aqui. Em geral, também escritores iniciantes querem inventar a roda, querem revolucionar, escrever sem absorver nenhuma estrutura, nenhuma regra. E assim, você não vai conseguir inventar a roda se você não aprendeu elementos básicos. Ou seja, você não vai construir uma nave espacial se você não consegue bater um prego na parede, se você não consegue trocar uma lâmpada. O básico não é para você ficar no básico. O básico é para você absorver, aprender e a partir do básico dar saltos e criar em cima disso. Não adianta você querer dar um de gênio, querer inventar coisa que não existe, sem conhecer aquilo que foi desenvolvido ao longo dos séculos. Entenda o que foi desenvolvido ao longo dos séculos, mesmo que seja básico, absorva aquilo, procura praticar e a partir daí você vai conseguir criar em cima. Bom, então vamos lá. A primeira parte, que é o começo, geralmente é um pouco menor.
A parte maior é a parte do meio mesmo, tá? Pode tomar 25% da história. Eu gosto de tomar essa primeira parte aí em 15% da história, e pode chegar a 30% também, tá? Essa primeira parte é o mundo real. Como assim o mundo real? Se você não for escrever história fantástica, vamos entender o simbolismo disso aí. O mundo real, nessa primeira parte, é o cotidiano que ainda não foi alterado. E aí a gente insere um personagem. Vamos analisar tudo isso a partir de um personagem, para você pensar como seria isso com vários personagens. Vamos pensar no nosso protagonista, no herói. Nesse começo, é o mundo cotidiano, um mundo da qual o protagonista não se encaixa. E por que ele não se encaixa nesse mundo? Porque o protagonista quer uma coisa. Coloque isso na sua cabeça. O mundo real não facilita para ele conseguir aquilo que ele quer. O mundo real, o cotidiano, o dia a dia dele se opõe àquilo que ele quer. Só que coloca uma coisa na sua cabeça. Aquilo que o personagem quer não é aquilo que ele precisa. Aquilo que o protagonista acha que precisa, ou seja, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, geralmente é algum tipo de status, algum tipo de recompensa mesquinha e material, algum tipo de elemento que vai massagear a sua vaidade. E essa vaidade, ela só tá lá porque no fundo o personagem tem alguma fraqueza. E essa fraqueza só tá lá porque no fundo existe algum fantasma do passado, algum trauma, alguma vivência no passado, da qual o protagonista acha que se conseguir X, um bem material, simplório do ponto de vista moral, mas com muita aparência e status, mas vazio de conteúdo. O personagem acha que se conseguir isso, ele vai preencher o vazio daquela falta que está conectada com o fantasma do passado. Esse fantasma do passado ou trauma de infância, ou trauma da adolescência, tanto faz. Esse vazio, esse fantasma do passado, esse trauma, essa perda, pode ser a morte de algum parente, algum tipo de abuso, algum tipo de dificuldade que ele passou, X. Esse fantasma do passado você pode mostrar logo nessa primeira parte, ou você pode usar como flashbacks ao longo da história. O personagem quer alguma coisa e aos poucos você vai revelando que o que ele quer no fundo é algo mesquinho, pobre de moral, pobre de conteúdo. O personagem nesse primeiro momento ele quer alguma coisa. Só que no primeiro momento ele não tem coragem ou não tem tanta coragem assim, ou ele se nega a ir atrás disso, ou ele finge que está lutando em prol disso, mas não está, no fundo ele não está realmente atrás disso. E aí quando ele decide ir atrás disso, aí sim é a passagem da primeira parte para a segunda parte, é aquele tal do portal, tá? Então tira da sua mente que é uma porta, tá? Por mais que algumas histórias usem esse portal de verdade, uma porta ali, o Harry Potter passou por aquela parede lá, mas para de analisar isso de forma literal, tá? Tira a literalidade da mente. É uma passagem. Ele saiu do mundo da comodidade onde ele só quer e não faz nada, ou ele não necessariamente quer. Ele percebe que está faltando algo para ele, como no Matrix, o O'Neill nesse primeiro momento, ele não necessariamente quer, mas ele saca que está faltando alguma coisa, tem algo errado. E aí quando ele toma aquela pílula, tá vendo? A pílula é um portal. Quando ele toma, não sei qual cor que é, acho que é azul. Quando ele toma aquela pílula, ele sai do mundo da comodidade. E ali, no caso do Matrix, você tem uma coisa muito interessante, que é realmente ele sai de um mundo e entra num outro mundo. No Harry Potter também, ele sai do mundo das pessoas comuns e entra no mundo da magia. Mas não necessariamente existe uma mudança de mundo. O mundo que mudou é o mundo interno. O mundo da percepção do personagem, onde ele saca que ele precisa correr atrás daquilo que ele acha que ele precisa, sacou? Então acontece uma revolução na cabeça do personagem e geralmente tem um evento incitante, que é um evento que empurra alguma perda, alguma guerra que acontece que força o personagem a ir atrás daquilo que ele quer, algum outro personagem que empurra ele, alguma situação
imprevista de desemprego, alguma ameaça física com relação ao próprio personagem que acaba empurrando o personagem para ir atrás daquilo que ele acha que precisa. Aquilo que o personagem quer, não é aquilo que ele precisa. Chegamos na parte do meio, onde o personagem, na primeira parte da parte do meio, na parte A da parte do meio. Então vamos lá, nesse primeiro momento, o personagem começa a encontrar amigos, companheiros, alguns oponentes, inimigos. Esses oponentes podem ser situações, mas podem ser outras pessoas também. E ele encontra uma figura importante, que é a figura do mentor. De novo, tira da sua mente que o mentor é uma pessoa. O mentor podem ser várias pessoas. O mentor não precisa ser um velhinho, chato pra caramba, com o olho puxado. O mentor pode ser isso, mas o mentor pode ser um homem jovem, como o Morpheus. O mentor pode ser uma mulher, o mentor pode ser um computador, pode ser um programa de computador, o mentor pode ser um ele do futuro, o mentor pode ser um livro, o mentor pode ser a própria consciência dele, o mentor pode ser uma formiguinha. Bom, vamos lá. Nesse primeiro momento, o personagem ainda está atrás daquilo que ele acha que ele precisa, que é aquilo que ele quer. E aos poucos ele vai descobrindo, ele vai percebendo que existe uma outra coisa, que é aquilo que ele precisa de verdade para consertar os seus fantasmas do passado ou as suas falhas de caráter. Portanto, aquilo que ele quer é uma coisa. Aquilo que vai se desenhando na história aos poucos é aquilo que ele precisa de verdade para preencher o seu vazio e para ele desenvolver as suas falhas de caráter. Na animação, acho que é da Pixar, né? Ali o Monstros S.A., não sei se é da Pixar, vou colocar aqui. Nessa última história que lançaram aí como série, o seriado, você tem um personagem interessante, e isso fica muito evidente pra gente entender isso que eu tô falando. Ele quer ser um monstro que assusta, e só que o mundo ali dos monstros mudou, ou está em mudança. Agora não se assusta mais as crianças, agora o que se faz é fazer as crianças rirem, e é a partir daí que pega-se mais energia do que as crianças sendo assustadas. Portanto, monstros que assustam não servem mais. Então, quando ele chega lá na fábrica, ele vai trabalhar, ele não consegue o trabalho dos sonhos dele, aquilo que ele quer. Então, ele vai para um outro setor lá que é consertar as coisas. Ele não gosta, ele não quer isso. E aí ele começa a correr atrás desse objetivo que não é mais assustar, mas ele começa a fazer aulas para fazer os outros rirem. Só que aos poucos ele vai percebendo que ele precisa de outra coisa. Eu ainda não assisti a série inteira, mas provavelmente aquilo que ele precisa está conectado com a ideia de ter amigos de verdade, confiança. Porque lá ele conhece algumas pessoas, das quais ele despreza, das quais ele acha estranho, mas ele vai construindo uma relação com eles. Então vamos entender isso. Aquilo que o personagem precisa, como eu disse lá no começo, geralmente está conectado com algo mais elevado. E aquilo que o personagem quer, geralmente está conectado com status, aparência. Esse personagem específico, eu vou colocar a cara dele aí, ele quer status, ele quer assustar as crianças, porque na cabeça dele isso gera status, atenção, aplausos. E aos poucos ele vai entendendo que aquilo que ele precisa é amizade de verdade, confiança. Bom, e quando que ele realmente vira a chave? Justamente na metade da história, essa linha da metade da história pode estar um pouco mais afastada lá pro fim, lá próximo da última parte. Nesse momento, o personagem ele vai ter algum tipo de enfrentamento, um pai e uma mãe, ele vai enfrentar alguma situação específica, algum tipo de confronto com algum opositor, e nesse enfrentamento ele vai sofrer alguma derrota, ele vai perder algum objeto importante, vai perder algum amigo importante, ele vai se mutilar, ele vai se ferir, ele vai sofrer alguma derrota, alguma humilhação, alguma palavra maldita e mal colocada, e aí o personagem ele vai recuar, ele vai para caverna, entre aspas, né? Ele vai se esconder na caverna, ele vai recuar. E nesse recuo ele vai refletir e ele vai entender que aquilo que ele estava indo atrás não era para ele, era errado. E agora ele vai atrás daquilo que ele precisa de verdade e ele vai ter um novo enfrentamento ali na fronteira da segunda parte com a terceira,
Da parte B da metade até o fim ele vai ter um outro enfrentamento onde ele vai vencer ou ter uma consciência, ter uma epifania, ter uma elevação, e a partir daí ele vai conseguir aquilo que ele precisa. Bom, essa parte final é um retorno ao mundo inicial dele, onde ele está com aspectos morais desenvolvidos, ele está mais maduro. No caso onde um personagem que precisava ter descoberto que a amizade é uma coisa importante, é nesse momento que ele vai se confraternizar com os amigos, por exemplo, ou de um personagem que tinha um superpoder, mas não sabia usar, queria usar só para status e vingança. É nesse momento onde ele vai mostrar que os poderes dele são para ajudar as pessoas e não para destruir os inimigos no aspecto de vingança. Enfim, você vai pensar ali na sua história de acordo com a sua criatividade, de acordo com a sua exigência. Bom, basicamente é isso. Eu ainda vou gravar um vídeo especificando alguns elementos de construção de personagens, técnicas de construção de personagens, mas por enquanto é isso. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você gostou, dá um like. Se você é novo no canal, se inscreva no canal. Obrigado pela paciência de todos e até a próxima.